Galerinha, Reinaldo aqui de novo. Tudo bem com vocês? Como tá as coisas aí? Vou cantar em inglês pra vocês aí. Segue lá meu canal, Sofia Cosmético. Sofia Cosmético é da loja, né? Ravi Calçados é da outra também. Reinaldo aqui de Oliveira no canal de YouTube. Estamos com 400 inscritos no YouTube. Bora bater 1000 inscritos. A primeira meta. Depois nós vai batendo mais. Vê o que vocês acham aí, ó. Here I roll. Here I silver. Here I roll. And no make some river. And my diamond baby. And I like it good, lot of love. You need a lot of consideration in the way.